Doutor Me Consulta está de volta, 2h30 e agora a gente bate um papo com a psicóloga Camila Barbosa. Tudo bem, Camila? Tudo bem, boa tarde. Olha, o tema de hoje, eu sei que você vai se identificar muito. Você já se sentiu que estava no limite? Acorda cansado, trabalha exausto e mesmo dando o seu melhor, parece que nunca é o suficiente. A pressão, a cobrança constante e a falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional tem levado cada vez mais pessoas ao extremo. E o que antes era visto apenas como um estresse, hoje já tem nome e é reconhecido como uma condição séria pela Organização Mundial da Saúde, o burnout, a síndrome do esgotamento profissional. E aí o programa de hoje a gente vai entender um pouco como a gente consegue identificar esses sinais. Quais são as atitudes que a gente pode ajudar, que podem ajudar na nossa prevenção, né? Para a gente não adquirir essa condição. E o mais importante, quando é a hora de pedir ajuda. Para cuidar da saúde mental é tão fundamental quanto cuidar do corpo e ninguém deveria adoecer por causa disso, no trabalho principalmente, né? Então, para ajudar a gente a falar sobre esse tema tão urgente, a gente recebe hoje a Camila Barbosa. Seja bem-vinda, Camila. E eu já começo te perguntando o que é exatamente a síndrome de burnout. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. E assim, quando a gente fala de burnout, a gente fala de um esgotamento profundo que ele é causado pelo trabalho. Ele não é um cansaço normal e não é só uma fase difícil. O burnout ele é quando a pessoa ela chega no limite emocional, o físico e o mental. E a causa é um ambiente de trabalho que exige daquela pessoa muito mais do que ela consegue entregar. Então, uma forma fácil da gente entender é: o estresse é o acúmulo e o burnout é o transbordamento. Nossa. E aí ela se diferencia de um simples cansaço, por exemplo, ou até um estresse do dia a dia. Quais são os principais sinais, Camila, que indicam que a pessoa pode estar entrando nesse quadro clínico? Então, a gente tem a exaustão extrema, então, a exaustão, né? Então, a pessoa ela já acorda cansada, sem energia, não consegue nem ter energia para começar o dia. É aquela sensação de estar sempre no limite, tanto no emocional quanto no físico. Aí a gente tem o que a gente chama de despersonalização ou distanciamento, que é quando ela começa a ficar mais impaciente, irritada, mais fria, ela perde a paciência com clientes, com outros funcionários, com outras pessoas ao redor e perde até com a própria família. E aí parece que tudo vira um peso. Ela se torna uma pessoa tóxica. Porque ela tá ali num cansaço extremo, então tudo ao redor dela vira um peso. E aí, como foi dito, né, é o transbordamento. Então, tudo me cansa, tudo me estressa, tudo me deixa pesado. E aí a gente tem a queda da performance. Como é dentro do ambiente de trabalho, mesmo a pessoa tentando, ela sente que ela não rende. E aí ela não consegue se concentrar, ela esquece das coisas simples, ela sente que nada tá bom o suficiente, que nunca tá bom. E aí a gente tem falta de apoio, ambientes tóxicos e muitas vezes a cultura de trabalho que normaliza sempre fazer mais. Olha, a gente tem mensagens aqui, se você quiser participar desse bate-papo, fique à vontade, tá? 991-54-1079. O Rafael, lá do Asa Branca, ele fala que trabalha em 2 empregos e está sempre cansado, mas mesmo dormindo não me sinto recuperado. Como saber se isso é exaustão física ou burnout? Pois é, a gente já tem aí, ele trabalha em 2 empregos. Então a gente pensa, tempo de descanso, tempo para dedicar para si, não tem. Então, a gente pode aí ter um princípio de burnout, né? Então, por isso que é importante estar observando. Porque não é normal você dormir e acordar cansado, porque dormir é pra gente descansar. Então, é um alerta. Se eu tô dormindo e mesmo assim eu acordo, eu me sinto cansado, é importante eu estar observando. A Daniela, lá do Messejana, eu sempre gostei do meu trabalho, mas ultimamente me sinto desmotivada e irritada com tudo que faço. A perda do prazer das atividades profissionais pode ser um sinal? Com certeza. Como foi dito, né, a queda da performance. Então você sente que você não rende mais. Apesar de você gostar, você sente que você já não consegue mais fazer o que você fazia, ser como você era. A pessoa ela sente falta de como ela era antes, mas o desgaste ele tá tão intenso que ela não tá conseguindo dar conta. O Lucas, lá do Pintolândia, vivo sob pressão por metas e já cheguei a ter falta de ar antes das reuniões.
isso aí já pode ser um sinal de alerta, né? Exatamente. Quem trabalha com pressões, a gente tem alguns cargos assim, hoje em dia, não especificamente esses cargos, mas tem algumas profissões que elas estão mais propensas. Então, por exemplo, profissionais da saúde, por sempre estarem ali em constante pressão, professores, jornalistas, policiais. Então, assim, pessoas que trabalham com, por exemplo, comércio. Comércio é algo que quase nunca fecha, praticamente de domingo a domingo. Então, ali são trabalhos que eles exigem muito. Então, quem trabalha com metas, com prazos, essas coisas, vai cansando, vai enchendo aquela pessoa e aí chega um momento que ela transborda. Camila, conta pra gente como é feito esse trabalho, como é feito esse acompanhamento com pessoas que adquirem o burnout. Então, primeiro a gente busca entender, né? E aí a gente entende que é o ambiente de trabalho. E aí, como a gente às vezes não consegue mudar o ambiente de trabalho, a gente vai mudando a forma que aquela pessoa está se relacionando com o trabalho dela. Então, elas descansar um pouco mais também. Às vezes é aquela pessoa que ela pega tudo do trabalho para ela, ou então ela recebe muita coisa. Então, começar a impor limites, porque às vezes, não, eu sou uma pessoa prestativa, eu tô aqui, eu ajudo minha empresa. Só que aí, o seu corpo, ele vai chegar um momento que ele vai parar. Porque às vezes eu posso não perceber por estar sempre num ritmo muito frenético. Mas aí o meu corpo, ele vai me avisar. Então, ele vai trazer esses sintomas, vai trazer a presença de algumas coisas, tipo, a gente tem ansiedade também, então começa a me sentir muito ansioso, muito incomodado, começa a perceber ali que eu não tô rendendo. Então, a gente tem essa compreensão e aí a gente vai trabalhando limites, a gente vai trabalhando a pessoa mudar a forma como ela vê o trabalho, para que ela consiga descansar mais. Uhum. Então, olha, aproveitem aí. A Camila também trabalha em empresas, né? Como é que é esse teu contato com os funcionários dessas empresas, Camila? Então, trabalhar com empresas não é nada fácil, mas é algo que eu gosto bastante. E aí, de início, quando a gente chega numa empresa como psicóloga, se essa empresa às vezes não tem, as pessoas estranham, ficam achando que, por que eu vou lá na psicóloga? Eu não sou doido. Então, já ouvi muito isso. Não preciso tem essa mentalidade, ainda não mudou, né? É Exatamente. Um tabu muito grande cuidar da saúde mental hoje em dia. Né? Não importa o tempo que passe, sempre vai ter alguém para falar que não é doido. Por mais que a gente bata na tecla diariamente, né? Que saúde mental é necessário, as pessoas ainda assim, ainda tem isso, né, na cabeça, né, Camila? Sim. Aí, quando a gente tem um contato com os funcionários, eles começam a se sentir mais valorizados, mais ouvidos. E aí, a gente desenvolve trabalhos, desenvolve atividades. Isso aí vai depender do que a empresa também está necessitando. Empresas que se preocupam com os funcionários, a gente sabe que ainda é muito pouco, né? A gente precisa melhorar muito nesse quesito, principalmente os empresários, né? A grande maioria, a grande parte dos empresários do nosso estado precisam ainda aderir. Conta pra gente um pouco sobre a lei que foi sancionada, por favor. Nesse ano nós tivemos alguns ajustes nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, a partir do ano que vem, do ano de 2026, vai ser obrigatório ter um cuidado com os colaboradores, com os funcionários, então um cuidado assim com os riscos psicossociais. Então, pode ser ambientes de trabalho, assédio moral. Então, vai ter que ser feito um trabalho de conscientização, de prevenção dentro das empresas para evitar que esses problemas aconteçam. Porque, assim, no Brasil, nós temos um número muito alto de afastamento de pessoas por conta de burnout. O burnout, hoje em dia, ele é classificado pela Organização Mundial da Saúde como uma doença. Então, não é uma frescura, não é algo que eu estou inventando. Realmente é um problema que a cada dia que passa está afastando e afetando muitas pessoas. Então, a gente precisa fazer com que as empresas entendam que é importante a presença de um psicólogo. A gente está ali para auxiliar. Então, por exemplo, trabalho com uma empresa que a gente desenvolve treinamentos.
Então, a gente faz treinamentos voltados para liderança, melhorar a comunicação, porque, assim, a gente precisa trabalhar a cultura dentro da empresa, porque muitas vezes são padrões de comportamento que influenciam para aquelas pessoas ficarem doentes. Então, às vezes, é uma má gestão, ali uma falta de cuidado, uma falta de orientação. Se eu chego no trabalho e eu não sou orientado para fazer as coisas, eu vou ficar me sentindo cada vez mais não pertencente àquele trabalho. Então, a gente busca trabalhar a cultura organizacional. Não é mudar os valores, não é mudar a empresa, mas é mudar a mentalidade das pessoas para elas entenderem que trabalhamos com seres humanos. E seres humanos cansam, seres humanos precisam ser ouvidos, precisam de atenção. E ter esse cuidado dentro da empresa faz toda a diferença. Porque isso gera um custo, você ficar demitindo pessoas, você ficar tirando as pessoas porque elas saíram. Então, hoje em dia, a gente tem demissões em massa. A gente está com muita dificuldade em ter pessoas para trabalhar, porque os ambientes de trabalho estão cada vez mais tóxicos. Então, as pessoas elas estão desistindo de trabalhar nas empresas para criarem as suas próprias empresas. Então, a gente percebe isso. A informalidade aumenta a cada dia, né? Exatamente, a informalidade aumenta por quê? Porque muitas pessoas, eu trabalhava em tal emprego, tive burnout, saí e estou trabalhando por conta própria. Então, colocar um psicólogo dentro da empresa é algo muito benéfico e positivo, porque aí a gente consegue fazer um trabalho muito positivo e melhorar o ambiente de trabalho, porque os colaboradores, os funcionários, eles sentem que eles têm alguém ali, eles sentem que eles têm com quem contar, e aí isso se torna mais leve o trabalho, porque aí a gente vai trabalhando formas de atendimento, a gente vai trabalhando lideranças, posturas, resoluções de conflito, porque todo ambiente de trabalho tem seus problemas. Então, a gente vai ali fazendo orientações, treinamentos e, caso necessário, também a gente faz um acompanhamento, um acolhimento psicológico. Perfeito. Camila, deixa um recado para os nossos ouvintes que mandaram mensagem, que interagiram, que estão passando por isso, que estão com a sua saúde mental afetada, né? É muito importante procurar ajuda profissional, entender que você não está sozinho, que você não precisa passar por tudo isso sozinho. Nós somos profissionais capacitados para lidar com isso. E aí também a gente vem, com a questão de estabelecer limites entre o trabalho e a vida pessoal. Então, sair do trabalho, vou viver minha vida pessoal, não vou ficar ali focado em trabalho, tenho que estabelecer limites porque eu preciso disso. Aí a gente tem fazer pausas reais, procurar ajuda, conversar com gestores, caso eu consiga ter essa abertura para falar como eu estou me sentindo também, porque às vezes a própria gestão ela não enxerga o que está acontecendo. E buscar o acompanhamento e ficar atento aos sinais do corpo, Então, sono, irritabilidade, queda de humor, tudo isso é sinal de que eu preciso me observar mais e aí, se eu sentir que eu não estou dando conta, que eu estou precisando de ajuda, que eu busque um profissional qualificado. Camila, eu quero te agradecer. Muito obrigado por ter vindo, por ter falado um pouco sobre essa doença, E você aí que participou com a gente aqui do bate-papo, fica de olho nos sinais e procure um acompanhamento com o psicólogo, Sim, sim. Agradeço muito pelo convite e que cada vez mais a gente possa estar falando sobre isso para que as pessoas entendam que nós temos um problema, mas nós também temos a chance de fazer a mudança. Então, isso não é frescura, não é besteira, é um problema real e a gente precisa tratar porque nós estamos tendo sérios problemas em relação a isso. Então, muitas pessoas afastadas e a gente precisa cuidar dessas pessoas também. Eu conversei aqui com a psicóloga Camila Barbosa. Obrigado, Camila. A gente agora vai para um breve intervalo e já já eu volto. Não sai daí.